Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Dizemos sempre esta piada, mas é mesmo verdade. Se há assunto que tira sono aos pais, esse assunto é o sono dos filhos. Tcharam! Porque realmente tudo muda depois deles chegarem. Não há opção adiar alarme. Sabem aquela coisa que nós fazemos todas as manhãs? Mais 5 minutos, mais 5 minutos. É só mais 5 minutos. Estou atrasado! Enfim, eles choram e nós vamos como quem sente picos na cama. E quando não choram, pois é, o nosso corpo fica alerta, tal e qual como se chorassem. E é nesta nova forma de dormir que vamos tentando encontrar a forma de sobreviver. Mantermos aquele nível de energia básico que permita corresponder ao essencial. Aquele nível que ainda permita pesquisas sem fim em busca de tabelas que nos deem esperança de que após a regressão do mês X tudo vai ser um paraíso na Terra ao longo de toda uma noite. É cansativo. Procuramos ansiosamente normas, padrões. E a verdade é, às vezes acabamos esquecidos de um pequenino fator. Não há dois bebés iguais. O que é uma chatice. Imaginem, haver uma outra Amélia em qualquer outro lado do mundo. Coitados. Mas ajudavam-nos a nós, diziam-nos como. Assim não dá. Tal como não há duas famílias iguais, uma maçada ainda maior. Ou seja, muitas vezes é preciso ajuda para entender sinais e ajustar métodos. A verdade é que, embora sendo das coisas mais naturais e precisas, dormir pode ser um assunto complexo que exige cuidados e rotinas. E há pequenas coisas tão simples que podem fazer tanta diferença no conforto do bebê e, consequentemente, de toda a família. Por isso, hoje a conversa é com a Maria Serra Brandão, autora do livro Solução para Noites Tranquilas, licenciada em Psicologia e mestre em Ciências do Sono. E a par do que são dicas que nos fazem crer que até a dormir conseguimos convencer os nossos filhos a gostarem de dormir, a Maria deixa-nos explicações tão úteis perante a incontornável diversidade de vidas, também elas, as vidas, tão permeáveis ao imprevisto, que quebra o hábito e nos obriga a improvisar. Só não podemos esquecer, nem deixar esquecer, a importância de bons hábitos de sono na infância e, atenção, não só, mas a Maria vai explicar-nos tudo. Nós costumamos dizer que se há tema que dá tempo para conversa, muitas dúvidas, muitas questões e que também traz, digamos assim, muita gente que acaba por partilhar connosco algumas das suas angústias, esse tema chama-se sono. E também é daqueles temas que muitas vezes condiciona até uma nova experiência de parentalidade. A verdade é essa. Acredito que todos os pais façam um balanço das horas de sono dormidas desde que o bebê chegou à família. E hoje temos o privilégio de contar com a Maria Serra Brandão, nossa convidada neste episódio, psicóloga do sono, autora do livro Solução para Noites Tranquilas. E Maria, permite-me que eu pegue já no tema do teu livro e te deixe já a primeira pergunta com um grande agradecimento por esta oportunidade de estares aqui para conversarmos, que é uma solução para noites tranquilas, não havendo fórmulas, não havendo pessoas iguais, dormir bem é algo que se ensina. Olá e obrigada por esta oportunidade de estar aqui hoje a falar convosco sobre este tema que me apaixona e que tenho todo o gosto então em devolver e em entregar-vos um bocadinho, porque é um bocadinho, não é? Porque este é um tema tão amplo, tão grande ainda, sobre tanto estudo, que é um bocadinho daquilo que eu tenho vindo a estudar e com o qual eu tenho vindo a trabalhar ao longo destes últimos 10 anos aproximadamente. E então posso dizer com bastantes certezas que o sono também tem uma componente que se ensina. Não é tudo aquilo que se ensina, porque tem uma componente fisiológica e às vezes o debate está um bocadinho por aí. Porque há muita gente que gosta de ouvir que é só fisiológico, não há nada que tenha que se fazer e as crianças dormem porque têm que dormir e vão dormindo e pronto, e é deixar-nos guiar pelas necessidades que a criança vai demonstrando e deixá-la dormir quando quer e onde quer. Isto é aqui que entra a parte comportamental, não é? É o onde e o quando. Claro que a criança manifesta sinais de sono quando tem sono, mas às vezes estes sinais de sono já vêm tardios, já são no limite de estou cansado, quero tentar me desligar de todos estes estímulos que estão à minha volta e não consigo, porque os bebés e as crianças não se sabem regular sozinhas.
e embora haja necessidade de dormir, uma necessidade que é fisiológica, e elas vão acabar por adormecer, porque o cérebro simplesmente adormece quando está mesmo a precisar, pode adormecer já numa situação de exaustão, e quando vamos dormir, nós também vamos aprendendo, à medida que vamos crescendo, e os bebés começam a aprender logo desde muito cedo, e isto é visível quando nós começamos a replicar alguns comportamentos e a replicar algumas brincadeiras, eles já começam a fazer previsão daquilo que vem, começam a reagir. Portanto, isto é sinal que o nosso cérebro aprende. E aprende hábitos, aprende dinâmicas, aprende sinais, aprende pistas, aprende onde é que as coisas se fazem, como é que as coisas se fazem. É como ensinar o que é que se vai comer e quando é que se vai comer. Se nos primeiros tempos, obviamente, que vamos um bocadinho ao sinal do bebê, a partir do momento em que eles começam a diversificar a alimentação, ou começam a se sentar para comer, ou começam a introduzir aqui pistas e hábitos associados à alimentação, isto também se ensina. Portanto, não é a criança que em última instância escolhe se vai comer uma bolacha ou se vai comer um brócolo. Nós é que vamos mostrar e vamos ensiná-los neste processo de regulação. E o sono não é diferente. Portanto, identificarmos ou ajudarmos os nossos filhos a não chegarem a uma situação de exaustão, já estarem a chorar por estarem demasiado cansados, depois agarrar neles e tentá-los pô-los para dormir. É importante introduzir as pistas associadas ao momento que antecede o sono, começar a ensinar aonde é que se dorme, em que condições, e até favorecer as melhores condições para se dormir. Portanto, sim, dormir bem ou dormir em condições também se ensina. Maria, para começarmos aqui a quebrar o gelo, eu tenho duas perguntas muito diretas e que são motivo de ansiedade para os pais e para as mães, que é, primeira, é errado adormecer ao colo? Segunda, o que fazer perante o choro? Perguntas diretas, mas perguntas que são realmente muito comuns e que às vezes geram também mais ansiedade do que têm que gerar, ou há quem queira fazer desses temas polémicos, mas para mim isso não tem grande dificuldade em responder. É assim, adormecer ao colo, nós não podemos dizer em nenhum momento que o colo está errado, não é? Portanto, dar colo a um bebê, ter os nossos filhos no colo, é aquilo que nós sabemos fazer, podemos fazer e devemos fazer, sempre que eles estiverem a precisar de ajuda para se regular, não é? Agora, se eventualmente eu gostaria que o meu filho ou que a minha filha soubesse também desenvolver mecanismos de se regular, não seja sempre só no meu colo, então, se eu acho que é importante o bebê aprender a adormecer no espaço dele e na cama dele, se eu adormecer sempre ao colo, eu posso estar a perder aqui, obviamente, uma oportunidade para ensinar, lá está. Portanto, e temos que falar também em etapas distintas. O bebê, quando nasce, ele nasce sem saber fazer outra coisa do que estar no colo, porque ele estava dentro do útero, estava todo enroladinho, estava constantemente em movimento, estava constantemente a ouvir o batimento cardíaco da mãe e todos os sons dos fluidos que temos ali a passar, e o bebê, quando nasce, não tem a capacidade de se regular ainda, sem ser associado mesmo às funções da mãe, às funções fisiológicas. Portanto, o movimento é fundamental para regular o bebê, estes sons uterinos são fundamentais para ajudar o bebê a se regular também. Por isso é que nós fazemos automaticamente mal um bebê começa a chorar, nós fazemos isto, ninguém nos ensina. Ter o bebê coladinho a nós, preso ao nosso colo, encostado a nós, logo nos apercebemos que é isso que ele quer, é isso que ele precisa, é isso que o ajuda a acalmar e a regular. Porque o bebê, quando nasce, depende destas funções, muito de proximidade e constantemente de estar em contacto com o seu cuidador para se regular. Mas, progressivamente, a sua regulação vai começar a ficar mais autónoma. Ainda vai precisar do colo quando estiver a chorar para se acalmar. Ainda vai precisar do colo para quando estiver assustado com alguma coisa e estiver a precisar de sentir afeto ou de sentir consolo ou de sentir seguro. Mas progressivamente
é bom começar a ajudar o bebê a passar mais tempo no berço, a deitá-lo no berço e tentar embalá-lo um bocadinho no berço. Portanto, nós estamos próximos, mas já não estamos em total contacto o tempo todo. Porque entre os 2, 3, 4 meses, portanto, ali ao fim dos primeiros 2 meses, há mesmo há mesmo uma diferenciação no que toca à capacidade do bebê de começar a regular de forma mais autónoma e menos em função das funções, não é? Mas em dependência das funções da mãe. Portanto, adormecer no colo não está errado, é aquilo que devemos fazer durante os primeiros 2, 3 meses de vida, se o bebê ao estar pousado num berço, ao estar longe do colo, estiver a chorar, nós temos que pegar ao colo e ajudá-lo a regular e, se for preciso, ajudá-lo mesmo a adormecer no colo, que é disto que ele precisa e pode não saber adormecer de outra maneira. E não é aqui que se vai ensinar, é quando o cérebro passa por uma outra fase de desenvolvimento, eu costumo chamar o segundo nascimento, que acho que depois também somos capazes de falar nisto, e é precisamente quando já podemos começar, então, a pôr o bebê a adormecer mais no berço e embalá-lo se calhar um bocadinho no berço, estou próxima dele, mas não tenho que estar sempre a adormecê-lo no colo, senão ele simplesmente não vai conseguir ou não vai saber adormecer de outra forma. Eu Esta lembro, é a pergunta número um. Passo já para a outra do choro. sim, eu acho que a Maria até fala isto, diz exatamente isso no livro, que é os bebés não estão a desaprender nada nos primeiros dias de vida por estarem ao colo. Ou seja, eles ainda não estão a aprender Exato. nada nessa altura, portanto não estamos a estragar Não nada por estamos dar a colo. criar hábitos, não estamos a criar manhas, não é? Não estamos quer dizer, estamos a dar, nós temos que dar a resposta que o bebê precisa. E se o bebê não está no meu. E as mães dizem muitas vezes isso a ele, principalmente à meia da noite. Ele está a mamar, ele depois fica ali, às vezes adormece. Quando eu pouso, quando eu pouso ao meu lado, quando eu pouso no berço dele, ele começa logo, passado pouco tempo, a choramingar e só se acalma quando vem para perto de mim. E está tudo bem. E devemos fazer isso, não é? Porque a mãe precisa dormir, o bebê precisa dormir, e se o bebê adormece melhor perto da mãe, se adormece melhor a mamar, e se fica mais sossegado, se estiver ali uma proximidade muito, muito constante à mãe para dormirem ambos bem, então é mesmo assim que deve ser. Mas depois isto, cada etapa tem os seus timings, cada etapa tem as suas prioridades. Em relação ao choro, o que fazer quando o bebê chora, não foi essa a pergunta? Exatamente, exatamente. Não é? Então, quando o bebê chora, eu tenho que atender, não é? Eu estou feita para cuidar. A mãe ouve o bebê chorar e é fisiológica a reação, não é? Nós começamos a reagir, é quase como que diz que o choro vem às entranhas. E é mesmo verdade. Portanto, então o choro de um recém-nascido, mais do que tudo, não é? Vocês têm uma filha de 2 anos, que eu já sei, e a vossa filha, quando começa a chorar, vocês levantam logo a orelha e vocês vocês já conseguem identificar o tipo de choro. É aquele choro de, ficamos logo assim estáticos, não é? O que é isto? Magoou-se? E nós temos logo isto, vamos logo de imediato, porque achamos que é um choro de dor e o choro intenso de dor ou de ter-se magoado, ou de alguma situação muito grave que possa estar a passar, ou então vemos que é um choro de frustração, alguma coisa que não está a correr como eu quero, alguma coisa que acabou de acontecer que eu não queria que tivesse acontecido, e nós vamos, mas quer dizer, não vamos em modo de urgência e de emergência e depois também não reagimos da mesma maneira, não é? Depois também não damos a mesma resposta. A um recém-nascido o choro é sempre igual. Mal ele começa a chorar, muitas vezes é logo um choro, quando ele começa efetivamente a chorar, é logo um choro de pega-me, vem ter comigo, agarra-me e ajuda-me. E é isto que devemos fazer. À medida que os bebés vão crescendo, o choro vai mudando também. E nós vamos identificando um bocadinho as diferenças do choro. Não quer dizer que não vamos lá atender, temos que ir sempre. Mas perante alguns choros que vão começando a ser diferentes, nós vamos também ajustando e adaptando a nossa resposta em tom de ser mais emergente, ser menos emergente, de ter que ir logo a correr ou podermos ir ou acalmar. Às vezes temos que pegar logo no colo e consolar, às vezes podemos começar a dar umas festinhas e acalmar as crianças e não ser logo uma emergência ou uma urgência de termos que pegar logo no colo. Quer dizer, isto depois é um bocadinho a nossa intuição que nos vai dizendo. Agora, claro que em resposta direta, perante o choro de uma criança ou de um bebê, é sempre ir atender e perceber o que é que está a passar e o que é que está a causar aquele choro.
E depois, uma aliás, vez que analisamos as causas, analisamos aqui os motivos, podem ser múltiplos, principalmente dos despertares noturnos, então aí nós temos que adaptar e ajustar a nossa resposta. eu só ia mesmo realçar aquilo que disseste, Maria, porque se o sofrimento está no bebê que chora, também te digo, está muito na mãe, na mãe e no pai que ouvem. É realmente, então, aqueles primeiros tempos de recém-nascido, aquilo parecem espadas a ser espetadas. Aquilo dói mesmo, portanto, é impossível só não fazer nada, porque E não realmente é deve, não algo muito deve. físico. Eu digo no livro uma coisa, acho que sim, vai, tenho quase certeza. Não, digo isso no livro, garantidamente. E digo nas consultas e digo todos os dias, que, precisamente neste tema, que é os bebés, há um estudo muito interessante que fez exatamente esta relação. Os bebés cujo choro é rapidamente atendido nos primeiros 3 meses de vida, depois são bebés, são bebés ainda, não é? Que no último trimestre do primeiro ano de vida, seja ali nos últimos, no mês 9, no mês 10, 11 e 12, são bebés que choram menos. Portanto, há aqui uma relação direta entre eu rapidamente atender ao choro do meu recém-nascido, porque eles aprendem a saber o que esperam, eles sabem que o cuidador vem perante a necessidade, aprendem a confiar e depois eles conseguem desenvolver outros mecanismos de comunicação de forma mais eficaz quando começam a desenvolver outros mecanismos de comunicação mais para a frente, através dos sons, através de se deslocarem, de se agarrarem a nós, de fazerem outro tipo de comportamentos para comunicar também e acabam por ter mais eficácia. Portanto, é sempre atender ao choro do recém-nascido, então não há aqui questões sobre isso. Mesmo uma pessoa que não é a mãe, quando houve um choro de um recém-nascido, identifica e tem. Lá está, também tem uma reação fisiológica de vou agir e eu tenho que ir atender, não é? Já vos É aconteceu, verdade, imagino é que sim. verdade, é verdade. É verdade. Então, posteriormente ao nascimento da Amélia, estar num restaurante, por exemplo, com um bebê a chorar, é muito de o que é que se Apetece ir passa? lá, É preciso alguma coisa? eu agarro, eu faço, eu Preciso de trato, alguma eu coisa? pego. Precisa de ajuda a ti. É verdade, é Maria, verdade. outra das coisas que tu realças no teu livro está relacionado com uma fase, que é muito giro para os pais, às vezes estamos sempre à procura de pistas, de manuais, digamos assim, e há aquelas tabelas dos momentos de regressão. E há realmente ali a dos 3, 4 meses que está identificada e que uma pessoa vive até com alguma ansiedade. Mas é giro, porque no teu livro tu interpretas esta etapa de uma forma até mais otimista e mais positiva, como uma oportunidade. Pode realmente este intervalo ser uma oportunidade de aprendizagem? Sim, é isso mesmo. As regressões, chamam-se regressões porque se manifestam às vezes com reações ou com comportamentos da criança ou do bebê que são interpretadas como um andar para trás pelos pais, não é? Já dormia bem, o objetivo é nós precisamos dormir e dormir para nós é o objetivo, nós precisamos e os bebés também, portanto de repente estar a dormir pior, então é um passo para trás. Mas na verdade o estar a dormir pior pode estar associado a uma etapa de desenvolvimento, daí uma progressão no desenvolvimento. E estas progressões são sempre vistas como algo positivo, não é? É sinal que o bebê está a crescer, é sinal que o bebê está-se a desenvolver e que as coisas estão a correr bem e temos que olhar com otimismo e exatamente ver pela lupa da oportunidade de ver que aqui vai haver uma nova etapa e esta nova etapa, como por exemplo a dos 4 meses, eu gosto também de falar da dos 8 meses. A dos 4 meses é importante porque é o tal segundo nascimento em que o bebê começa realmente a associar estímulos. É um estímulo associado a outro estímulo e dá uma determinada reação, um determinado comportamento. E aqui quando é importante, é uma oportunidade para começarmos a introduzir pistas e estímulos associados ao momento de dormir, que o bebê começa a identificar, começa-se a relacionar, começa a associar o ir dormir com o tal objeto de consolo que podemos começar a introduzir, começar a associar a cama onde dorme com o sítio onde é para dormir, daí introduzir estas pistas. E é esta a oportunidade, a partir dos tais 4 meses, começarmos a desassociar algumas associações que não queremos
que depois possam condicionar depois o sono durante a noite, como lá está, como adormecer constantemente no colo e a ser embalado, e depois o bebê à meia-da-noite vai precisar deste mesmo embalo, e então isto são as tais associações do sono, que em determinados contextos nós podemos começar a desassociar, não é? Portanto, isto é uma oportunidade realmente para começarmos. O bebê já tem mecanismos de regulação formados, então vamos começar a estimular estes mecanismos de regulação. Como eu estava a dizer há pouco, os bebés não se regulam sozinhos, de todo. Primeiros 3, 4 meses, então não vamos estimular algo que não está sequer pronto para ser estimulado. Agora, a partir dos 4 meses, sensivelmente, nós começamos a ver os bebés a reagirem aos nossos sorrisos, a reagirem a melodias suaves ou a reagirem a sons um bocadinho mais estridentes. Portanto, denota-se que há aqui a nível de regulação das suas emoções e das suas capacidades de se acalmarem ou a facilidade com que ficam também mais agitados, termos aqui a oportunidade para introduzir os tais estímulos. Aos 8 meses, qual é que é a progressão e também a oportunidade? É os bebés começarem a ter, começam-se a mexer e começam a ter um controle motor bastante maior e começam a conseguir rebolar, começam a conseguir gatinhar, começam a conseguir pôr de pé, começam a conseguir manipular muito melhor os objetos e então começam a conseguir, por exemplo, pôr a Xuxa sozinhos. Portanto, é uma oportunidade, não é? Se até aos 6, 7, 8 meses eu tinha que ir lá 2 em 2 horas porque a Xuxa cai da boca e o bebê não sabe procurar a Xuxa sozinho, aos 8 meses ele já consegue procurar sozinho porque ele já se mexe, já consegue gatinhar, já consegue rebolar à meia da noite e procurar a Xuxa. Portanto, sim, temos que olhar para isto. Ele começa a descobrir movimentos que o ajudam a consolar, os mecanismos de autoembalo, que é chegar à cama e começarem a abanar muito as pernas ou começar assim a levantar o rabo para cima e para baixo. Eles fazem isto na cama e os pais às vezes pensam, ele está super agitado, ele quer é brincar. Não, eles estão mesmo, estes movimentos bruscos são eles a se embalarem a eles próprios, chamados movimentos rítmicos do sono, que são produtivos para que o bebê se consiga autorregular no berço e conseguir encontrar ali os seus mecanismos autónomos para chegar ao berço, sentir-se ali seguro, explorar muito bem o berço de um lado ao outro, agarrar nos seus paninhos ou no seu objeto de consolo, agarrar na Xuxa e andar a brincar com ela até relaxar o suficiente para conseguir adormecer. Portanto, isto é visto também como uma oportunidade, mas entra muitas vezes com o desafio da ansiedade de separação, de se porem-se de pé e começarem aos gritos a chamar por nós, mas temos que olhar para isto também como uma oportunidade de aprendizagem para desenvolver mecanismos de regulação e de autoembalo. Muito engraçado porque a Amélia tinha muito esse, não sei se te lembras, Ana, com o rabinho de dar assim, por cima e para baixo para se auto-embalar, era muito engraçado. Eu E queria nós falar. fazemos, eles estão de barriga para baixo muitas Exato. vezes, quando já se viram de barriga para baixo e já é seguro dormirem de barriga para baixo, muitas vezes eles estão agitados sem conseguir adormecer ou que estão a chorar e o que é que os pais fazem? Palmadinhas no rabo, não é? Claro, claro. E palmadinhas no rabo que às vezes são, quer dizer, não é com força, mas são vigorosas, são... Não, aquilo tem que ter sentir tem que ter bastante ritmo. com ritmo, com vigor, não é com força, é ritmadas e isto, eles de repente começam a abanar os próprios rabos, a fazerem assim movimentos quase muito bruscos, aparentemente aquilo não é um bebê a adormecer, mas deixem-nos, se não estiver a chorar, se o bebê não estiver a chorar, lá está, às vezes pode estar a fazer uma lenga-lenga, chama lenga-lenga do sono, estão ao mesmo tempo que estão a fazer estes abanicos, e os pais às vezes estão ali muito aflitos a pensar, não, vá lá, agora é para dormir, tu vais... Não, deixem-nos estar nesses abanicos, nessas lenga-lengas, deixem-nos estar ali, fiquem a ver de longe, não precisam de estar na outra ponta da casa, querem estar perto, fiquem por perto, mas não fiquem às vezes tão perto, que às vezes também se torna difícil o bebê desligar-se do estímulo que é tão aliciante para se manter acordado, que é continuar de interagir e a brincar com a mãe e com o pai. Por isso, às vezes, temos mesmo que lhes dar tempo, temos mesmo que lhes dar espaço. É como deixá-los ali a brincar um bocadinho sozinhos, para eles entrarem no mundinho deles e também descobrirem os objetos e descobrirem os movimentos, sem estarem sempre os pais a querer condicionar tudo. Deem-lhes espaço, deem-lhes autonomia, que eles também precisam de explorar. Maria, Sozinhos. estamos aqui também a falar um bocadinho, falámos agora um bocadinho de eles aprenderem, de lhe darmos esse espaço. E eu tenho aqui uma pergunta que é,
como é que se ensina um bebê a dormir no berço? Ou seja, em que fase da vida do bebê é que devemos dar início a esta etapa de aprendizagem? É assim, há uma oportunidade importante, não sou só eu que o digo, é assim, é identificado por maior parte das pessoas que trabalham nesta área, que trabalham com o sono dos bebés, mais ou menos entre os 4 e os 6 meses. É uma janela de oportunidade importante porque já temos ali como que as primeiras oportunidades, os primeiros mecanismos já capazes de serem estimulados ou de serem conduzidos, não é? Que o bebê já começa a explorar com os seus membros, começa a descobrir os pés, começa a descobrir as mãos, começa a mexer nos objetos e a explorar com o toque a sensação do toque, começa a explorar sensações novas, começa-te a tentar mexer de um lado para o outro, começa a fazer vocalizações e estas lingalingas eles começam também a ter isto, conseguir fazer com mais intenção e a descobrirem também estes sons e estas vibrações. Portanto, abre-se aqui esta janela de oportunidade a partir dos 4 meses. Só que depois não deve ser feita à bruta, não é? Não é deitar o bebê no berço e agora tu vais aprender a adormecer sozinha, vou deixar e vou-me embora. Não. Ele está ali na vidinha dele, entretido, a mexer num paninho, a chuchar na xuxa, depois começa a chuchar numa mão, começa a mexer nos pés, começa-se a tentar virar de um lado para o outro, começa a fazer vocalizações. E se nós, quando ele começa a ficar, se calhar, um bocadinho mais irritado, um bocadinho mais frustrado, começa a entrar ali naquele campo de estou a tentar regular-me e não consigo, então nós entramos com uma ajuda, não é? E podemos ir lá, virar o bebê um bocadinho de lado, dar umas chutinhas, dar umas palmadinhas, no limite, se ele estiver a chorar um bocadinho mais, tivermos que pegar no colo e embalar um bocadinho no colo para acalmar e para regular, tudo certo. E a seguir tentamos voltar a pousá-lo no berço. Portanto, é começar a tentar pousar o bebê no berço quando ele ainda está acordado. Porque se ele só vai para o berço quando ele já está a dormir, ele depois não sabe que é ali que é para dormir, não é? Se já só vai para lá a dormir quando acorda à meia-da-noite, acho que é estranho o que é que eu estou aqui a fazer, como é que eu vim aqui parar. Portanto, há uma janela de oportunidade importante para começar a introduzir de forma baby friendly, como se costuma dizer, de uma forma bastante mais suave e sem haver crises de choro, sem nós estarmos a frustrar demasiado o bebê, se fizermos logo desde cedo as coisas mais de forma mais natural, não é? De forma mais tranquila. De repente, aos 8 meses ou um ano, é aí que de repente eu acho que o bebê já está pesado, já me custa adormecê-lo no copo porque ele está tão pesado e já me dói as costas. E então eu estou a tentar adormecê-lo e não consigo e começo a querer que ele vá para o berço. Nesta altura, como ele já está há 4 meses, desde que já tem mais noção das coisas, a ser adormecido no colo, eu não só não estimulei o adormecer no berço, como só estimulei o adormecer no colo. E então aos 8 meses, aos 9 ou um ano, eu vou frustrar muito mais o bebê quando tentar introduzir uma nova competência, porque é uma competência, é um skill que se aprende. E eu vou frustrar o bebê muito mais, portanto, tudo o que envolve choro, não é? O bebê acabar por chorar no processo, é de evitar, queremos evitar ao máximo. Há várias formas de nós tentarmos também evitar, mas muitas vezes é quase impossível nós estarmos a tentar ensinar algo que de repente está a criar frustração ao bebê porque ele não sabe fazer. E ele já tem mecanismos muito mais eficazes de mostrar a sua frustração e também de nos dizer: eu não sei fazer isto, eu agora não percebo porque é que estás a mudar as regras do jogo agora de repente. Portanto, é bom começar desde cedo. Daí também o objetivo do livro é chegar às mãos de grávidas, de recém-mães, olharem e verem que há etapas, há timings, há formas de fazer as coisas que podem promover. Se calhar a um ano de idade, um bebê já consiga dormir melhor na sua cama e ter esse sono mais autónomo, e eventualmente é aquilo que se pretende, não é? Então, por que não começar de forma suave mais cedo? Sem fazer nada à Maria, bruta, sem fazer treinos de sono, não é preciso fazer nada dessas coisas. claro, e Maria, aliás, eu aproveito porque há outra fase que traz muita ansiedade, efetivamente, essa passagem de, lá está, agora vais começar a adormecer sozinho no teu berço, eu vou-te ajudar, mas há outra que já envolve um distanciamento ainda maior, que é a passagem para o quarto
do bebé, a criação, a adaptação ao seu espaço. E é muito giro porque tu no livro falas muito, por exemplo, de algo que eu acho que traz muito aconchego, que é o saco de dormir. Isto pode ser, por exemplo, um segredo ou uma forma de o bebé não se sentir tão sozinho, por exemplo, nesta passagem para um espaço novo em que não tem ali tão próximos os pais? O saco de dormir em nada tem a ver com ele se sentir próximo da mãe. São situações completamente distintas. O saco de dormir tem um propósito, que é manter o bebê quente durante a noite. Porque os bebés mexem-se muito, têm um sono muito agitado. Quanto mais está o seu desenvolvimento motor a acentuar-se, mais eles vão ter um sono agitado. Portanto, o bebê que já começa a gatinhar, naturalmente vai adormecer com a cabeça para um lado e vai acordar com a cabeça para o outro lado. Se tivermos um lençol dentro da cama, não só ele não vai surtir efeito, como até pode ser perigoso, porque ele pode enfiar a cabeça debaixo dos lençóis e pode depois não se conseguir desenvencilhar sozinho. Portanto, digamos que dos 4 meses para a frente, mais vale não ter lençóis de todo e ter, ou então podem ter um lençolinho bonito na cama para tapar a cama durante o dia, para aquilo ficar, pronto, esteticamente o quarto ficar mais bonito e para tapar também da poeira, não é? Ou pó que passa a acumular, pronto, para proteger. Mas depois, à hora de dormir, tiramos o lençol, tiramos a manta ou o edredom e pomos só o bebê dentro do saco, em cima do colchão, com o seu objeto de consolo, não é? Que pode ser um dudu, pode ser um paninho, que aos 6 meses o bebê já o manipula com muita facilidade e não precisamos estar preocupados com isso. Entre os 4 e os 6 meses vamos introduzindo, mas depois, se for preciso, às vezes temos que ainda estar a supervisionar, mas também se formos mudar o bebê de quarto só aos 6 meses, como é recomendado em termos gerais, também ali até aos 6 meses nós estamos a supervisionar muito mais e aos 6 meses já estamos com já esta abertura e esta possibilidade, então nós podemos mudar o bebê de quarto precisamente para deixarmos de supervisionar tanto, porque estarmos a supervisionar é estar em estado de alerta. Eu durante a noite, se tiver o meu bebê ao lado, eu estou a cuidar. O meu cérebro tem uma tarefa durante a noite, é cuidar daquele bebê que está ali ao meu lado. Se eu, enquanto mãe ou enquanto pai, enquanto cuidador, decidir que o bebê pode ir para outro quarto, normalmente é um quarto ao lado, não é? Nós estamos a falar aqui, os nossos ouvintes são todos pessoas como eu e vocês, vivem provavelmente em apartamentos ou em casas, com pronto, contextos seguros, não há perigos noturnos que nos ameacem. Se os bebés que nós temos são saudáveis, estão a aumentar bem de peso e são crianças de termo, aos 6 meses podem perfeitamente mudar para o outro lado da parede, porta com porta que geralmente estão abertas, e ainda às vezes temos uns monitores com som ou com vídeo que estão a monitorizar o bebê a noite inteira, que nem sempre pode ser aconselhável, quer dizer, tudo que aumentar a nossa ansiedade durante a noite desaconselho. Então, nós temos que confiar. Se eu confio que o bebê no quarto ao lado está seguro, eu tenho que encontrar, então, a nível de ambiente, o mais seguro possível. Um berço protegido, um saco de dormir em que não tem lençóis soltos, não devemos ter almofada em crianças até aos 2 anos, não devemos ter objetos soltos e objetos que possam desprender, brinquedos que possam desprender partes. O berço ser completamente limpo destes objetos todos. Atenção aos objetos que são duros, que têm, às vezes são aqueles domos que projetam luzes ou então uns peluches assim mais avolumados, que não correm perigo de asfixia, mas que são os peluches mais avolumados, que a partir dos 8 ou dos 9 ou dos 10 meses os bebês começam a usar como degrau. Põem-se em cima do objeto e podem vir cá parar abaixo, não é? Portanto, atenção a isso, se eu tenho o meu filho no quarto ao lado a dormir em segurança, e se ele sabe que ali está seguro, e se aprende que está, para aprender a estar seguro ali, significa que ele sente que os pais estão por perto, mas que não estão ali exatamente ali ao lado. Portanto, às vezes há aqui um bocadinho esta diferença na forma de interpretar as coisas, que é, eu tenho o meu bebê ao lado para ele sentir seguro, e então ele depois adormece. Então ele à meia-da-noite, se já não está a dormir ao lado dos pais, ele à meia-da-noite vai verificar se os pais ainda estão ali ao lado a protegê-lo. E se os pais já não estão ali ao lado a protegê-lo conforme estavam no momento de adormecer, naturalmente o bebê à meia-da-noite vai acordar e vai verificar que ficou sozinho.
Portanto, mudar de quarto pressupõe independência ou autonomia em adormecer. Porque senão o bebê não vai saber estar sozinho durante a noite se não souber adormecer sozinho ao início da noite. E isto é que é importante referir. Portanto, não é pela mãe se afastar do bebê no momento em que ele vai dormir, portanto, pô-lo na cama, dizer até amanhã, sair do quarto, deixá-lo na cama segura, no seu espaço, agarrado ao seu objeto de consolo, e sai do quarto e o bebê, entretanto, adormece sozinho no quarto. E se este adormecer acontecer, ele vai durante a noite, quando acordar, conseguir readormecer outra vez, sem sentir aquela ansiedade de ter ficado sozinho. É isto que é importante referir. Eu quase que leva a querer, e desculpem todos os pais e mães que estão a ouvir, mas eu incluo-me nesses pais e mães. Nós é que somos os culpados de eles dormirem mal. A nossa ansiedade, não sei se podemos chamar assim, é que muitas vezes é a causa deles dormirem mal. E é exatamente aqui que eu li no teu livro que tu dizes que para atingirmos um objetivo temos que ser pacientes e saber esperar entre 3 a 5 dias por uma mudança. Mas e quando Em a termos nós. gerais, Exatamente, atenção, sim, sim, é sim. para dar um número às coisas. Mas e quando a nossa exaustão já é tanta, como é que fazemos? Certo, essa é uma boa questão, não é? Então agora preciso ser consistente durante 3 a 5 dias e sei que há aqui determinados comportamentos que eu vou ter que manter firmes e que eu vou ter que passar a mensagem certa ao meu bebê e que não, pronto, e no limite estou cansado E eu e só quero é dormir. ele está a demorar tanto tempo a adormecer que eu vou é pegar nele no colo e vou adormecê-lo porque eu sei que isto é rápido e é fácil e porque Ou é levar para a nossa cama, que é uma ou coisa levar que para exatamente. E muitas vezes os pais dizem isso, não é? Não sou eu que digo, são os próprios pais que me dizem. Eu sei que não devia estar a levar para a minha cama porque algo lhes diz, intuitivamente, que estão a validar exatamente isso. E depois isto é opcional, não é? Se eu falarem aqui com uma família que me diz assim, mas eu quero que o meu filho durma comigo, quer dizer, temos que considerar que há aqui riscos associados à morte súbita, principalmente nos primeiros meses, anos de vida, da opção de dormir com os filhos e as condições em que o fazemos, temos que ter mesmo consciência que há formas também mais seguras de o fazer e há fatores de risco que têm mesmo que ser verificados, porque vários fatores de risco associados depois podem dar o tal problema, aquilo que ninguém quer. Mas muitas vezes são os pais que me dizem, eu sei que não deveria fazê-lo, eu sei que, quer dizer, porque nós é quase um assumir de uma culpa que também não é isso que se pretende, não é? Nós somos nós os culpados, somos nós os culpados, ninguém aqui tem culpa de nada, nós temos é que entender na base das nossas respostas comportamentais quais são as razões e quais são os motivos, para que depois isto, ou nós agirmos de maneira diferente, faça sentido. Porque se eu estou cansada e se no limite acabo por pegar o meu bebê no colo e adormecer no colo porque estou exausta, estou estourada e sei que aquilo vai facilitar e vai acabar por adormecer mais rapidamente, eu não tenho que me sentir culpada por isso, porque no fundo era aquilo que eu estava a precisar naquele momento. Agora, se isso depois tiver consequências durante a noite, consequências no sentido de ainda me vai deixar mais cansada, porque eu continuo a acordar múltiplas vezes por noite, depois vou ter que ir lá embalar outra vez estas várias vezes. Então, eu tenho a entender que há aqui então uma mudança que eu tenho que fazer de início, que sim, durante 3 ou 4 ou 5 dias, se calhar vai ter que me colocar numa situação ainda mais vulnerável ou numa situação mais cansada, chegar aqui um bocadinho, mas com um objetivo, não é? Com um objetivo a alcançar, não é? Às vezes eu costumo dizer, as coisas às vezes nos primeiros 3 dias pioram-se para depois melhorar. Mas se eu vou um bocadinho até, se eu já estou cansada, mas sei que ao fim de 3, 4 dias, depois se calhar começa a ter impactos positivos e começa a dormir, começamos todos a dormir melhor, às vezes temos mesmo que ter aqueles, quer dizer, eu prefiro que uma mãe se organize de forma a que consiga ter 3 ou 4 dias em que sabe que as coisas vão ser, vai ter que entrar ali numa espécie de um espírito de missão, mas depois, a longo prazo, vai dormir melhor. Do que estar a falar com uma mãe que ao fim de 2 anos está completamente exausta porque acabou por ir facilitando em algumas situações, por cansaço naturalmente,
sabendo que este facilitar continuava a alimentar o problema. Portanto, temos aqui fatores de manutenção que mantêm depois os despertares noturnos ou que mantêm o bebê a dormir mal e os pais a dormir mal. E sim, às vezes temos que push a little bit harder, não é? Em nós próprios, para depois termos os Os resultados resultados. a seguir. Eu não sinto, quer dizer, nós sentimos muito, a verdade é essa, que as rotinas acabam, como tu disseste, as associações, eles precisam de sentir que há cadeias que os levam até àquele momento do vou dormir. E com a Amélia não haja a menor dúvida. Quebrar uma rotina muitas vezes pode ser sinónimo de uma noite menos boa, porque lhes trocámos as voltas e já não aconteceu tudo tal e qual como ela esperava. E eu pergunto, Maria, até porque vamos chegar agora a estes meses em que, por exemplo, têm as férias, temos mais tendência agora com os dias maiores em quebrar, em ser mais permissivo, em deixar um bocadinho mais e não forçar, digamos assim, o cumprimento de todos os horários de forma tão restrita. E pergunto-te, como é que nós devemos gerir, como tu dizes, esta culpa por estar a quebrar e por sabermos que podemos ter consequências e depois a retoma da normalidade? Como é que tudo isto deve ser gerido nas nossas vidas e nas nossas cabeças? É assim, eu sou muito. Se por um lado as rotinas são realmente essenciais e os horários, e nós depois vemos isso nos bebés, não é? Que acabamos por perceber que eles correspondem muito bem e sabem que aquela hora é para dormir, e depois nós levamos para o quarto, eles já começam a perceber e adormecem com mais facilidade, e até dormem mais, dormem melhor. Se a rotina é mesmo muito importante para o dia a dia, tão ou mais importante é nós também sairmos da rotina, ou seja, nós também, as regras são feitas para ser quebradas. Se a pessoa gosta de sair da rotina, eu acho que quanto mais certinhos nós temos as coisas alinhadas, mais certinhas temos as coisas alinhadas, mais necessidade temos de baixar as guardas não é? E deixarmos-nos levar ao sabor do vento, sem culpas, desde que em 2 ou 3 dias, ou que seja numa semana, nós tenhamos a capacidade de manter esta flexibilidade entre sentirmos um bocadinho a liberdade de sair das rotinas e não andarmos sempre a toque de caixa, como se costuma dizer, e ao mesmo tempo olhar para as necessidades do bebê e identificar essas necessidades e ir dando resposta, é tentar encontrar um bocadinho este equilíbrio. Porque o bebê pode não estar a dormir na sua casa, na sua cama, e ter que dormir no carro a caminho de determinado sítio, ou num trajeto, ou num carrinho, ou num restaurante, e está tudo bem. Desde que lhes demos oportunidades de dormir, temos que lhes dar a oportunidade de dormir ao longo do dia. Temos que ler os sinais de cansaço do bebê e, a certa altura, pensar assim: bem, hoje se calhar não vou jantar fora, porque ontem ele foi jantar fora, deitou-se muito mais tarde, acabou por adormecer muito mais tarde do que era normal e dormiu depois durante a noite, pode ter dormido bem ou mal, depois isto depois também pode até resultar numa noite pior por ter deitado mais tarde, mas sem culpas, sem acharmos que temos que criarmos aqui algum problema ou que isto está a trazer consequências ao bebê. Nós estamos muito bem equipados para lidar com alguma privação de sono de vez em quando, estamos muito bem equipados para lidar com estas saídas da rotina e para esticar aqui um bocadinho a corda, como eu costumo dizer, mas depois nós que somos o centro de operações, não é o bebê que vai de repente dizer-nos assim: olha, hoje se não me vais a jantar era melhor. Temos que ser nós a pensar assim: bem, hoje ele dormiu pouco porque acordou na mesma às 7 da manhã, porque embora se tenha deitado tarde não vai acordar mais tarde. Acordou na mesma às 7 da manhã, dormiu menos, está se calhar um bocadinho mais rabugento porque está ali um bocadinho com falta de sono. Hoje vou na mesma para a praia porque eu quero ir, porque estou a precisar e não vou ficar presa em casa para recuperar os sonhos do bebê hoje, mas se calhar hoje ele vai andar a dormir também menos bem durante o dia, mas hoje à noite se calhar vai ser benéfico ir pô-lo na cama outra vez, aquela hora que eu sei que ele acaba por adormecer melhor na caminha dele, e hoje vou fazer uma noite em casa. Portanto, é ir encontrando este equilíbrio, sem estas culpas e sem achar que um dia ou dois de saída da rotina em que o bebê não dorme às horas que devia, não dorme no sítio onde devia, e não dormiu tanto, e está todo um bocadinho trocado, não traz consequências. A consequência que pode trazer é realmente rebugice,
ou às vezes falta de paciência dos pais com essa rabugice, e aí sim nós não podemos mesmo, aí sim nós temos que assumir essa culpa, não é? Ele está rabugento porque estamos fora da rotina, mas eu tenho que assumir essa culpa para quê? Para ter mais paciência, para dizer a mim própria, pronto, é uma opção, mas eu sei que ele está um bocadinho, está um bocadinho impertinente, porque se calhar não dormiu tão bem, ou porque se calhar está com um bocadinho de cansaço acumulado, e eles estão a fazer birra e nós não nos podemos zangar com eles. Não estão a querer comer tão bem, porque depois há este tipo de impactos que às vezes pode acontecer, não é? Está mais rabugento, está a trocar, à hora de comer já está com sono, à hora de dormir acorda com fome, se nós trocarmos muitas rotinas acontece isto. E nós não nos podemos zangar com eles, não podemos perder a paciência porque ele não está a dormir como devia, ou comer como devia, ou está com a boa disposição que devia. Temos que go with the flow, adaptarmos às circunstâncias e depois ajustarmos, ou às vezes encontrarmos aqui um dia ao meio das férias, ou uma noite entre situações que saem muito da rotina, para reequilibrarmos um bocadinho. Portanto, é um bocadinho pelo equilíbrio. E o tamanho do estrago, eu estou a fazer aspas, vocês estão a ver, mas quem está a ouvir não está a ouvir, o estrago entre aspas, o tamanho do estrago também vai ser um bocadinho reflexo dos dias que se calhar eu vou, se calhar demorar, ou que o bebê vai demorar a reorganizar outra vez. Mas está tudo bem, sem culpas. Chegar ao fim de semana, desorganizar as rotinas um bocadinho, chegar às férias e desorganizar um bocadinho as rotinas não faz mal. Ora, eu costumo dizer, se já vamos de férias com um bebê que não dorme em condições, que já anda sempre com cansaço acumulado, porque não tem bons hábitos de sono e não tem sonos de fraca qualidade, então às vezes sair das rotinas ainda é mais, aí sim é mais nocivo para o bebê, não é? Porque ele está constantemente em privação de sono. Agora um bebê que dorme bem durante a semana, que dorme bem durante a sua rotina do dia-a-dia, do seu dia-a-dia com os pais, tem bons hábitos e boas rotinas de sono, mesmo se aplica à alimentação, não é? Chegar ao fim de semana e estragar um bocadinho, quer dizer, não é por eu não dar sopa ao fim de semana que o bebê se vai desabituar da sopa, não é por eu não dar, por dar uma bolacha a mais ao fim de semana, porque estou fora de casa e depende das idades, não é? Mas enfim, não é por isso que ele, ou vou-lhe dar um biberon de papa ao jantar, quando ele já come sopa à colher, não é isto que vai destruir de repente o hábito de comer sopa ao jantar se eu fizer isto um dia ou dois ao fim de semana. Pronto, é encontrar o equilíbrio, sem culpas. Maria, eu devo dizer que esta resposta, eu pelo menos senti, portanto acredito que os outros pais e mães sentiram a mesma coisa, foi tranquilizante. Ainda por Pois é cima, isso. para o tempo que agora vem de Foi um férias. colinho, foi um É, exato, Um colinho. colinho, é foi isso. ótimo. E calhou a mim fechar esta nossa conversa que está a ser maravilhosa e eu gostava, e nós temos sempre este hábito de fazer este tipo de questão, a última, e é Maria, que conselhos basilares gostavas de deixar aos pais que estão prestes a receber agora um bebê? Muito bem, conselhos basilares para os pais que estão prestes a Pode receber um ser, bebê. leia o meu livro, pode ser um primeiro Primeiro, bom conselho. Não, não, faz parte do kit SOS, é o livro Exato. da Maria. sim, dentro dali daquela malinha que temos que ter, já, quer dizer, uma coisa é a malinha da maternidade, outra coisa depois é assim aqueles produtos e todos aqueles elementos importantes para quando o bebê nasce. Ponham lá também na mesinha de cabeceira para lerem à meia da noite quando estão, quando estão a amamentar e temos de estar ali acordadas um bocadinho, em vez de estarem nos telemóveis, lerem ali um capítulo ao outro. Pode ajudar também a tranquilizar, também é o meu objetivo com o livro, não é impor aqui muitas regras e dizer que as coisas. Não, é também explicar as coisas de forma que também que os pais sintam que percebem o que é que está a passar e tranquilizar. Não, mas agora a falar a sério, independentemente da história do livro. Conselhos basilares. Primeiro que tudo, para as mães, rodeiem-se de um network, de uma rede de suporte. Tenham uma boa rede de suporte. Quer dizer, planeiem logo a necessidade que vão ter desta rede de suporte. Não queiram ser vocês quem faz tudo e quem decide tudo e quem tem que tratar e controlar e cuidar de tudo. Eu digo isto porque eu senti isto muito na pele. De repente tinha um bebê nos braços, meu primeiro filho, e eu queria chegar a todo lado e achava que eu é que tinha que controlar tudo e aquilo foi completamente devastador e overwhelming.
Temos que confiar no marido que temos ao nosso lado e delegar nele algumas tarefas e algum apoio, deixar que ele nos dê também colo a nós, mesmo que eu seja só eu que queira dar colo ao meu bebê. Nas primeiras semanas está tudo bem, mas deixem que o marido se aproxime, que tente, que faça parte. As avós, pessoas que vocês tenham por perto que ajudem a cuidar, pessoas profissionais, como que deem conselhos na parte da amamentação, ou do sono, enfermeiras, há muita gente já especializada em determinadas áreas. Portanto, procurem essas ajudas. Esta rede de suporte é muito importante. Descompliquem, não é? Descomplicar também é importante. Às vezes as mães começam a complicar às vezes coisas que podem ser simples. Não dá para cozinhar, vamos encomendar. Não dá para quer dizer, não dá para ter aquele produto, vou usar outro. Não pode ser a minha mãe a tomar conta hoje, então se calhar uma enfermeira de confiança, alguém que alguém recomende. Quer dizer, mesmo tentar rodeiem-se de pessoas também descomplicadas, que isso é importante. Conselhos mais basilares, para os primeiros meses, entreguem-se ao vosso instinto, entreguem-se mesmo ao vosso instinto, saibam que o vosso instinto está-vos a mostrar o caminho certo, mas depois progressivamente comecem a procurar exatamente pessoas à vossa volta que vos ajudem a cuidar do bebê, que vos ajudem também a começar a atravessar e entender as diferentes fases, as diferentes etapas. É isso, façam exercício físico, tentem ir para a cama todos os dias mais ou menos à mesma hora, o horário regular de acordar e despertar cedo é importante, acordem cedo com os vossos bebés, melhor ir para a cama mais cedo do que acordar mais tarde, ajuda a manter o ritmo circadiano mais regular e apanhem muita luz de manhã, a luz matinal, o sol da manhã, é muito importante para a criança, a luminosidade da manhã, e é muito importante para a mãe, é um antidepressivo natural. Ouçam música, passeiem e balancem o vosso bebê no colo e desfrutem, principalmente estes primeiros meses, que passam tudo rápido. E olhem, recorram a esta rede de apoio também poderem dormir um bocadinho. É muito útil. Nós que vivemos a parentalidade em pandemia, sentimos muito esta saudade de ter alguém que ficasse com ela por um bocadinho só para nós fecharmos os olhos. Então às vezes fazíamos à vez. Então, Às olha, vai vezes lá fazer turnos ou com o marido, ou fazer turnos com uma avó, fazer turnos com uma prima, com uma irmã, ou com uma enfermeira. Maria, recorri a uma enfermeira ali uma ou outra noite para me ajudar, pronto, confesso, não é? E acho que é importante dizê-lo e as pessoas não se melindrarem com isso, não acharem que estão a ser menos mães. Eu não estou a entregar o meu bebê a outra pessoa e a deixar de ser mãe desse bebê, não. Eu estou a pedir ajuda para alguém ficar com o meu bebê durante umas horas da noite e que eu posso estar a dormir. Depois a enfermeira entregava-me o bebê para ela para mamar. E não era todas as noites, era de repente uma noite em que eu estava a precisar mesmo de recuperar e tinha outras duas crianças e foi mais com a minha primeira filha. E recorram a uma rede de suporte de familiares que vos ajudem nas coisas práticas do dia a dia e recorram a uma rede de profissionais que vos possam ajudar nos aspectos mais específicos, não é? Da saúde e do desenvolvimento do bebê. Pronto, confiem, confiem, confiem. Eu acho que esta foi uma palavra bonita para fechar uma conversa que foi mesmo isso, foi um colo, porque é muito bom nós sentirmos a ausência de julgamentos, porque é o que tu dizes muitas vezes, é aquilo que temos à nossa volta, é o deves fazer assim, o tens de fazer assim, estás a fazer mal. E na verdade, às vezes não, nós estamos sempre só a tentar fazer o melhor possível. E só quem não passou por isto é que é capaz de julgar, por exemplo, o recurso a alguém para ficar com o nosso bebê para nós dormirmos um bocadinho porque só quem passou por elas é que sabe o quão bom é fechar os olhos e repousar, nem que seja uma hora, para podermos voltar com outra energia para junto deles. Por isso,
Querida Maria, do fundo do coração, é uma obrigada por esta conversa, uma obrigada por partilhares também o teu conhecimento, não só nas redes, mas também agora com o teu livro, porque são estas ajudas, são estas boias que nós precisamos para nos agarrarmos, seja nas noites em que eles não nos deixam dormir, seja para nos prepararmos para a chegada deles. Muito, muito obrigada, querida Maria. É isso mesmo, obrigada eu. E olha, e fica aqui um até breve, espero. É um tema que nunca esgota, como vocês disseram ao princípio, gera sempre muitas incertezas, muitas dúvidas e muitas culpas às vezes, lá está, e eu gosto sempre de transmitir isso aos pais, que às vezes os pais ficam muito reticentes ou relutantes em procurar ajuda, porque acham que vão ser direcionados para terem que fazer algo na qual não acreditam, ou com a qual não se identificam, ou que não estão preparados para fazer. E não é por aí, não é minimamente por aí. No que toca aqui às questões do sono, isto é tudo muito individualizado, é muito personalizado, é uma conversa que normalmente tenho com os pais. Nunca são levados a fazer sem fazer juízos de valor, sem dizer, mas você devia fazer assim, devia fazer assado. Não. Aliás, daí que este trabalho, quando é feito por alguém da área da psicologia, acaba por ser às vezes um bocadinho diferente. Porque na Até porque eu psicologia. sinto, Maria, desculpa dizer-te só isto, mas até as próprias rotinas muitas vezes fazem com que as soluções tenham de ser diferentes. Já não é uma questão do eu não quero fazer assim, é eu não consigo fazer assim porque a vida tem estes horários e tem estas exigências e eu não consigo Até porque cumprir uma esses pessoa que trâmites. vive numa cidade grande como Lisboa ou Porto tem rotinas diferentes que uma pessoa que vive numa cidade mais pequena, não é? Não tem o trânsito que nós temos, não tem. Portanto, a rotina é diferente, tem que ser aplicada à pessoa, Tem que claro. ser ajustada, tu tem que ser ajustado às dinâmicas dessa família, às necessidades dessa família, às necessidades, ao temperamento daquele bebê também, portanto é toda uma dinâmica que é bem mais complexa, obviamente, do que, e agora contra mim falo, do que eu agarrar num livro e ler e ali está a solução para todos os problemas. Claro que não. O livro, acima de tudo, tem explicação de base para as pessoas entenderem ele é um guia, não é? É um guia, é um tal manual, mas em forma de guia, que é há situações que nós podemos realmente ajustar e entender se estamos a fazer as coisas, estamos a ir no caminho certo. Mas de repente eu olho ali para um beco sem saída. Ok, aqui diz que o ideal seria assim assado, mas eu não consigo ir pelo ideal. E é aqui que entra alguém que aconselha, não é? O aconselhamento passa um bocadinho por aí, que é, olha, há coisas que devíamos e não devíamos estar a fazer, idealmente, mas então o que é que eu posso fazer tendo em conta aquilo que me caracteriza e que tendo em conta aquilo na qual eu acredito e aquilo que eu estou disposta ou que eu posso eventualmente fazer. Pronto, e a conversa muitas vezes flui a partir daí e não há duas consultas iguais, não há duas famílias iguais, não há dois bebês iguais, não há dois autocampos iguais, portanto, não pensem nunca que vai haver aqui um checklist de coisas que se devem cumprir e que a pessoa só de olhar para um checklist já está ansiosa, não é? Não conseguiu pôr um dos boxes, não conseguiu fazer ali pronto, está tudo estragado, não é nada disso. Juntei este conselho à lista que tínhamos de resposta na pergunta Conselhos. final. Perante o beco, sem saída, pode parecer sem saída, mas procurem ajuda porque dá sempre para subir o muro e saltar para o outro lado. A solução pode estar mesmo ali, pode ser simples. Basta alguém ajudar-nos a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Olhar por outro ângulo, temos que aprender a olhar por outro ângulo e às vezes precisamos que seja mesmo alguém que nos mostre esse outro ângulo e não conseguimos ir vê-lo sozinhos. E está tudo bem. Completamente. Obrigada por tudo, Maria. Obrigada Obrigado. também a vocês. Obrigada, tudo bom. Até breve. Uma conversa que faz bem, que até nos faz olhar de uma forma positiva para o que são as temidas regressões do sono, que nos faz, acima de tudo, compreender o valor destas horas que, por vezes e indevidamente, nos gabamos de utilizar para, por exemplo, despachar trabalho. Dormir bem dá mesmo saúde. Obrigada, Maria. E uma coisa é certa, a parentalidade ensina-nos, com os métodos menos pedagógicos do mundo, o quão maravilhoso é dormir. Dormir sem ter hora para acordar. O luxo que era acordarmos mais cedo e ao fim de semana ficarmos simplesmente na cama. Por favor, André, avança que eu estou a ficar nostálgica. Pronto.
Os nossos filhos não deixam espaço para dúvidas. Ainda esta semana, a semana em que estamos a gravar esta parte do podcast, voltaram as crises da tosse noturna e, por consequência, os períodos pós-almoço em que os olhos pesam a um nível, sabem, de tortura. Sabemos, mas uma coisa é certa e incrível. O nosso corpo parece mesmo que ganha a capacidade de resistir a tudo isto depois da chegada dos filhos. Não querendo, com isto, atenção, dizer que devamos aceitar dormir menos, nada disso. Diria que, antes da chegada da Amélia, não sei se aguentaríamos a vida com estas horas de sono. Repara, Ana, até um podcast conseguimos fazer. Se não acreditam que isto acontece mesmo, basta espreitar as plataformas habituais: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, inclusivamente na primeira temporada, em que contamos tudo sobre esta nossa aventura que se chama Amélia. Mas melhor, esta nossa aventura que se chama O Sono da Amélia. Que começou logo desde o primeiro dia de vida. Nunca esquecerei aquela primeira etapa, ainda com aquela amamentação muito certinha de 3 em 3 horas, em que ela tinha mesmo de mamar de 3 em 3 horas e em que eu, quando não a tinha a mamar, sonhava que ela estava a mamar e quando acordava não a via e pensava, oh não, o que é que eu fiz à Amélia? Por isso sim, sofremos desde o primeiro dia. Amélia que, perante a oportunidade de, devido à tosse, passar parte da noite com os pais, atenção, vejam este detalhe que diz tudo, vira-se para nós e afirma: eu quero dormir sozinha. É isto que temos, amigos. E assim sendo, digam-nos sinceramente como poderemos nós, por mais que consigamos vir a dormir um dia, deixar de ser os meios zombies e sempre com olheiras bem carregadas, pais à experiência.